A arte da procrastinação. Como realizar tarefas deixando-as para depois. John Perry. Este livro demonstra que ser um procrastinador estruturado pode ser visto como uma habilidade e a capacidade de realizar tarefas. São apresentadas ideias filosóficas de autoajuda, histórias e sugestões que podem ser benéficas para um procrastinador deprimido não encarar a procrastinação como o pior defeito do mundo. Entretanto, é necessário reconhecer que, dependendo de seu nível, a procrastinação pode ser considerada uma manifestação de problemas depressivos mais profundos, onde se faz necessária ajuda profissional. Procrastinação estruturada. A procrastinação estruturada é a arte de transformar um aspecto negativo em algo que pode trabalhar por você. A ideia central é que procrastinar não significa não fazer nada, e sim fazer coisas que são secundariamente úteis, complementares. Para isto, é preciso moldar a estrutura das tarefas que precisam ser feitas, de maneira que sejam exploradas as circunstâncias. Por exemplo, uma lista de prioridades, em que as atividades a serem realizadas estão ordenadas pela importância. As mais necessárias estão no topo, e depois tem as outras tarefas. Fazer primeiro essas outras pequenas tarefas, as menos importantes, se torna um método para não fazer as principais. Em geral, procrastinadores seguem um caminho reto tentando minimizar os seus compromissos. Por fim, as poucas tarefas que faltam a fazer em suas listas são as mais importantes e, para evitá-las, apenas ficam sem fazer nada. Essa é uma maneira de se tornar uma batata sentada no sofá, não um ser humano eficiente. A forma da estrutura de tarefas, apropriada para um procrastinador estruturado, um cidadão produtivo, é saber qual o tipo certo de tarefa a se pôr no alto da lista, mesmo que exija certa quantidade de auto-engano. Isso gera bons sentimentos de realização. Procrastinação e perfeccionismo. Já senti tanta culpa e tortura emocional por causa da minha incapacidade de seguir os meus muitos projetos, ou, na verdade, minha escolha de não segui-los, porque sei que sou totalmente capaz de seguir e completar os meus projetos. Mas, por alguma razão, prefiro não fazer isso. Sou uma procrastinadora tão profunda que me recuso a me comprometer com outras pessoas em projetos, sabendo que vou desapontá-las. Esta foi uma mensagem recebida pelo autor em um feedback à sua literatura. Entre as linhas foi que John percebeu que o perfeccionismo pode levar à procrastinação. Ele se refere ao perfeccionismo como uma questão fantasiosa. Veja este exemplo quando John recebe o trabalho de fazer uma avaliação literária. Eu aceito a tarefa. Eu me imagino escrevendo o melhor parecer do mundo. Imagino a editora recebendo meu trabalho e dizendo: "Uau, é a melhor avaliação que já li." Isso é perfeccionismo no sentido pertinente. Mas, continuando a história, o que realmente ocorre com John? Ele vai fazer outras coisas e, por umas 6 semanas, recebe um e-mail da editora perguntando quando ela receberá o trabalho. Então, finalmente, ele inicia a tarefa e sua estrutura de fantasia muda. Em sua imaginação, ele não se vê mais escrevendo a melhor avaliação. Ele imagina alguma mulher em um escritório de Nova York, indo para a reunião editorial de mãos vazias, onde a aguardam com a avaliação do manuscrito. "Desculpe", ela fala ao seu chefe. "Contei com o John de Stanford, mas ele não me entregou o parecer." "Chega", diz seu chefe. "Você está demitida." A partir daí, com o prazo curto, já não existe para John a necessidade do perfeccionismo, e sim de fazer um trabalho adequado. No fim, as coisas saíram bem. O relatório não estava perfeito, mas estava bom o suficiente e foi entregue no prazo. A sua procrastinação estruturada funcionou. Claro que dá para melhorar. Seria bem mais simples se John tivesse se permitido fazer um trabalho imperfeito desde o início e começado antes, concluindo-o em algumas horas de um dia. Porém, isso exige um pouco de autodisciplina, e o autor tem uma sugestão: a triagem de tarefa. Significa basicamente avaliar as tarefas de acordo com a urgência. Outras questões a se examinar na tarefa são: quão útil seria um trabalho perfeito aqui? Quão útil seria um trabalho apenas adequado?
Qual é a probabilidade de eu realmente realizar algo perto de um trabalho perfeito? Qual diferença vai fazer para mim e para outras pessoas se for perfeito ou não? Geralmente, a resposta será que um trabalho não tão perfeito funciona bem, além da conclusão de que a perfeição é inalcançável. Lista de tarefas. Fazer uma lista de tarefas diárias tem a função principal de dar ao procrastinador a experiência de riscar tarefas quando são terminadas. Isso funciona como um pequeno impulso psicológico, pois ajuda a pensar em nós mesmos como realizadores, conquistadores e não lerdos preguiçosos. É bem apropriado fazer a lista de tarefas do dia antes de ir dormir e depois deixá-la ao lado do despertador. Por exemplo, a lista de John começa assim: 1. Desligar o alarme. 2. Não apertar o botão soneca. 3. Sair da cama. 4. Ir ao banheiro. 5. Não voltar para a cama. 6. Descer. 7. Fazer café. Logo, ao sentar-se para tomar a sua primeira xícara de café, John já pode riscar 7 itens de sua lista. Isso faz com que ele se sinta bem. Uma citação de filosofia japonesa encontrada no livro de Robert Maurer diz: um pequeno passo pode mudar sua vida. Pequenos passos são melhorias contínuas. As tarefas podem ser de qualquer origem, sendo incomuns ou itens que se repetem diariamente. Divida-as em subtarefas menores, menos exigentes. Inclua o que não quer fazer, junto com o que fazer. Por exemplo, sentar-se à mesa, não no sofá. Entre no ritmo. Get Rhythm é uma ótima canção de Johnny Cash. Ouço essa música e as coisas começam a brilhar. O ritmo me impele a me levantar e me mover, diz o autor. É fato que a música possui uma conexão direta com as emoções. Ouvir e ou cantar uma canção pode nos animar quando estamos para baixo, pode nos acalmar, nos fazer relaxar, nos trazer memórias. Grande parte dos procrastinadores sofrem ataques de depressão. Alguns casos de depressão exigem psicoterapia e ou remédios. Mas a música certa ajuda muito. Assim é com o John. Existe uma única questão que pode ser um problema. A escolha da música errada pode piorar tudo. Quando você está triste, não vai ajudar a ouvir e cantar uma música sobre dor e sofrimento. Use a música para combater a procrastinação. Decida começar uma tarefa enquanto dura o momento musical. Escolha uma estação de rádio animada. Aumente o volume. Faça uma lista com os clássicos que lhe agradam. Ouça seu CD favorito. O computador e o procrastinador. O computador pode ser uma perdição para o procrastinador, porque ele facilita a perda de tempo em tentadoras e fáceis buscas irrelevantes. É necessário ter disciplina para navegar sem se afogar. Uma sugestão é colocar um alarme para interrompê-lo depois de 1 hora navegando, por exemplo. Outra questão é a forma de enviar e receber e-mails. Ao mesmo tempo que é uma tecnologia eficaz, pode gerar agonia, pois o trabalho enviado chega instantaneamente e, às vezes, a resposta é imediata também, trazendo de volta a tarefa que você havia acabado de eliminar. Colaborando com o inimigo? Uma boa forma de superar a procrastinação sugerida pelo autor é juntar-se a pessoas que não sejam procrastinadoras. Há alguns anos, John teve uma ideia para um programa de rádio sobre filosofia. A ideia lhe dava muito prazer, mas ele não fez nada para transformá-la em realidade. Então mencionou ao amigo Ken Taylor, que também ama a filosofia da linguagem. O amigo, nada procrastinador, conseguiu verba para um projeto piloto e logo estavam nas convenções de rádios públicas para conversar com diretores de programação e explicar a grande ideia. Foi pela insistência de Ken, junto à ideia de John, que hoje eles têm um programa de rádio chamado Conversas Filosóficas, disponível em philosophytalk.org. Benefícios adicionais. O melhor conselho é: nunca faça hoje uma tarefa que pode desaparecer amanhã. Mas se você é um procrastinador estruturado, não precisa desse conselho. Vai obedecê-lo automaticamente. É como um benefício adicional. Algumas tarefas desaparecem quando os eventos são cancelados ou quando aparece alguma dica útil de como fazê-la. Por exemplo, John precisa de uma nova impressora. Isso significa que ele deverá ir até uma loja
onde ficará confuso com a grande quantidade de opções. Então, o melhor será pesquisar e ler sobre a impressora na internet. Porém, John tem um almoço marcado com um colega que pode lhe fornecer bons conselhos sobre impressoras. Logo, ele eliminou a tarefa de pesquisar e já saberá qual impressora comprar, pondo fim a este afazer. Profundos pensamentos conclusivos. Nós não somos simplesmente máquinas racionais que sabem tomar decisões. Somos habitados por desejos, crenças, motivos e caprichos. Parte de nós quer estar bem e saudável. Outra parte quer uma bolacha recheada ou um charuto, por exemplo. Procrastinar é um problema, mas é possível fazer coisas importantes e ser produtivo ainda assim. Fique contente consigo mesmo pelo que consegue realizar. Talvez o melhor a fazer, inicialmente, seja se aceitar como um procrastinador estruturado, ao invés de se afundar numa busca irreal pela ferramenta que elimina este hábito. Insights. Perceba seu ritmo pessoal para realizar suas necessidades. Criar uma lista de tarefas diárias é um hábito favorável para as realizações. Gaste energia e tempo com o que é possível fazer, e não com as ilusões do perfeccionismo. Neste livro, você aprendeu que enxergar um defeito como benefício pode ser útil. Assim é perceber que um procrastinador estruturado é capaz de realizar muitas coisas. Basta saber organizar as suas tarefas diariamente e analisar sua importância e urgência. Mesmo pela execução de pequenas tarefas, deve-se assumir a boa sensação de ser um realizador de fato.